E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora para mais um videozinho aqui. Tá um pouco iluminado porque eu tô gravando de dia. Na verdade, nem era para eu estar fazendo vídeo. Eu tô fazendo mais porque, já que eu já vou estudar, por que não já não postar isso daqui, né? Então, caso vocês queiram os arquivos, está aqui no GitHub do Zuruba, tá? Eu tenho aqui também o Instagram, caso vocês queiram ver algumas coisas, algumas bobagens que eu posto. Tenho também aqui o meu Twitter, tá? E aqui está a playlist com um tantão de vídeos, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre estatística, tá aqui, tá bom? Já que eu já vou estudar, por que não já não fazer os 20 dos vídeos? Então, vou falar sobre score padrão, ou, caso vocês queiram também, né, ou score Z. O que carambas é isso? É como que nós conseguiríamos, né? É um jeito de nós conseguirmos medir o quão longe está o valor ante a média sobre o desvio padrão. Né? Então, eu tenho o meu desvio padrão das minhas amostras ou da minha população e eu quero saber se aquele determinado valor, o quão longe ele está sobre a minha amostra. Mas beleza, como assim? Então, se nós colocarmos aqui o cálculo, né? Então nós temos numa questão só de nomenclatura, tá? Então eu tenho aqui a parte amostral e eu tenho aqui o cálculo da parte populacional, tá? Então, se eu estiver tratando sobre a amostra, caso vocês vejam desse jeito, então eu vou ter o meu valor, né, que neste caso é o x, seja lá qual valor que for, menos a minha média, dividido pelo meu desvio padrão. É um S, tá? Se vocês verem S ao quadrado, é a variância. Como é só o S, é o desvio padrão. Então, caso eu esteja tratando sobre população, populacional, o todo, eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, eu vou colocar aqui o meu x menos a minha média, tá? Dividido pelo desvio padrão. Beleza? Sendo o desvio padrão amostral, sendo este bendito aqui, né? Caso vocês lembrem, x menos x, bendito aqui ao quadrado, dividido por n menos 1, ou este daqui, que é a raiz da soma dos desvios, x menos... Tá tremendo um bocado aqui esse bendito da minha escrita, às vezes dá uns bugzinhos meio nervoso, tá? Esse daqui é o amostral, este daqui é o desvio padrão populacional, né? O cálculo que tem, isso eu já expliquei em outros vídeos. Beleza? Em cima disso daqui, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que essa distância ao qual nós temos, vou reescrever aqui, tá? Vou escrever mesmo com o desvio padrão assim normal. O que ele quer dizer? Ele quer dizer a diferença entre meu valor, ok? Meu valor observado, menos a média minha populacional ou amostral, dividido pelo meu desvio padrão. O quanto que meus dados se espalham ante minha amostra ou a minha população, tá bom? Então, tentem pegar esse conceito. Eu vou ter um valor, eu tenho minha média, eu vou subtrair essa média e eu quero saber o quanto que ele está dentro do meu desvio padrão. Este daqui, ele pode ser tanto positivo ou quanto pode ser negativo. Eu não tenho nenhum valor aqui elevado ao quadrado, como por exemplo no cálculo de desvio padrão, por exemplo. Né? Então vamos lá. Voltando aqui com o meu Excel, eu tenho aqui alguns dados que eu fiz eu peguei uma amostra, né, de 100, eu joguei, nem lembro se eu fiz aqui com cálculo amostral ou se eu fiz populacional. Eu vou colocar aqui amostral, tá? Vou colocar aqui amostral e aqui desvio padrão amostral também. Então eu peguei uma amostra de 100 jogadores, peguei uma amostra de 100 vitórias, vamos dizer assim, né, de determinados jogadores, peguei de jogadores profissionais e jogadores amadores de Counter-Strike, por exemplo. E aqui eu fiz um cálculo de aproveitamento. O que é o aproveitamento? O aproveitamento é a quantidade de vezes que ele mata, dividido pela quantidade de vezes que ele mata, mais a quantidade de vezes que ele morre. Então eu vou ter um determinado aproveitamento. Então eu vou fazer um cálculo aqui bem besta. Então vamos dizer que eu tenho aqui kills e eu tenho mortes. Beleza? Então eu tenho aqui, matei 10, morri 0. Qual que é o meu aproveitamento? Meu aproveitamento é 10. Eu vou aumentar um pouquinho mais, tá? A fonte aqui, para vocês poderem ver. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Este, né, que é a quantidade de kills, mais, dividido, desculpa, pela quantidade de kills, mais a quantidade de mortes. Beleza? Então eu tenho aproveitamento aqui, neste caso, de 100%. Ah, então se eu matei 10 e eu morri
e eu morri, sei lá, tipo 12, por exemplo, eu morri 10, tem aproveitamento de 50%, vamos dizer assim. Né? Então eu matei mais do que morri. Então se eu começar a matar mais do que eu morri, por exemplo, se eu tiver um aproveitamento de 30, né? Então eu teve aproveitamento só de 25% e assim por diante. Tá? É em cima da quantidade de vezes que acabou morrendo ou não. Aqui é um cálculo, bem besta, um cálculo bem simplório, só para a gente poder ter mais ou menos uma ideia, tá? Então eu tenho jogadores profissionais à minha esquerda e eu tenho jogadores amadores à minha direita. Então eu tenho a quantidade de 100 amostras, 100 observações para cada um deles, né, para o Pro e para o Amador. A média dos jogadores profissionais de aproveitamento é em torno de 88% e a média dos amadores é em torno de 55%. O desvio padrão, né, o quanto que se espalha esses dados ante a média, é de 7,6%. Né? Então o desvio padrão é de 7,6% e o desvio padrão dos amadores é de 11,36%. Se a gente vê aqui no gráfico de caixa, né, nós vemos que existem alguns jogadores que têm aproveitamento de 100%, né, alguns outros jogadores que eles chegam até 70 e poucos por cento, 75%, né, e temos a maioria dos jogadores aqui, a média deles é de, mediana, né, a média é de 55%, né, a mediana que já está um pouco mais embaixo, e eu tenho alguns jogadores que se destacam, como por exemplo alguns amadores que chegam a 89, uns jogadores que também chegam a 84. Com o score padrão, eu consigo saber o quê? Eu consigo saber o quão longe aquela determinada observação está ante a média. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma aqui e eu vou colocar uma aqui. Eu vou colocar aqui Z amador, né, score Z dos amadores e o score Z dos profissionais. Beleza? E como é que nós fazemos o bendito do cálculo? Eu vou fazer o cálculo direto aqui, tá? Eu não vou usar fórmula nenhuma. Então, como é que nós fazemos o cálculo? É o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, qual que é o valor ao qual eu estou trabalhando? Né? Não esquecendo de abrir parênteses, porque senão vai dar erro no cálculo. Qual é o valor que eu estou tratando dos profissionais? É aqui à esquerda. Beleza? Então eu tenho aqui 82. Menos. Qual que é a média dos profissionais? A média é 88. Trava aqui a célula também. Fechando, dividindo pelo quê? Dividindo pelo desvio padrão dos profissionais. Então eu tenho, ó, isso daqui, ó, eu tenho que tirar, por exemplo, aqui a porcentagem, porque isso daqui ele não é porcentagem, tá? Ele é um número mesmo, de 0 e alguma coisa. Tá? Então eu vou colocar isso aqui é um bendito de um número mesmo. Então aqui, ó, 0,84 desvios padrão, ó, menos 0,87, 0,87, 0,6, 74, ó, esse daqui está abaixo da média em 0,45 desvios padrão, tá? Então, quase meio desvio padrão abaixo da média, né? Então, se a gente pegar aqui o desvio padrão, que é 7,6, metade de 7,6 vai dar 3,5, vai dar 3,8, né? Então, isso daqui, ó, dividido por 2. 3,8 praticamente, né? Então, a metade, quase a metade dele do desvio padrão. Então, se nós pegássemos... e eu vou pegar aqui dos amadores também, tá? Então, é meu, abrir parênteses, né? É meu valor menos a minha média, que é a média dos amadores, dividido pelo desvio padrão dos amadores. Veja que o desvio padrão dos amadores é maior, inclusive. Aqui não é 204, aqui é só um número mesmo. Ó, veja que esse daqui está 2 desvios padrões acima, né? Este jogador aqui de 78, então ele quer dizer o quê? Então vamos considerar aqui, eu tenho minhas duas distribuições, tá bom? Então eu tenho a minha distribuição dos jogadores profissionais, beleza? Vamos dizer que as duas sejam uma distribuição de sino, tá? Não são. E eu tenho uma outra aqui. Então eu tenho a média dos profissionais. E eu tenho a média, né? Ou zero, vamos dizer assim, dos amadores. Então se eu pegar este valor aqui dos amadores, por exemplo, o 82% dos amadores, então ele vai estar praticamente aqui, ó, bem pouquinho depois do minha, na verdade antes, ele vai estar negativo. Então, quase um desvio padrão, ele vai estar, ó, se um desvio padrão for aqui, né, se for aqui, este valor vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar aqui assim, ó, quase num desvio padrão. Ele vai estar aqui, esses 84%, né, 84. Ele vai estar à esquerda, ele vai estar no negativo, né?
Tá aqui, ó, menos 84%. Então ele está abaixo da minha, vamos dizer assim, da média dos meus desvios padrão. Então, menos a média, desvio padrão, ele vai estar um pouco à esquerda. Beleza? Não chega nem a 1 desvio padrão, ele ainda está lá no meio. Já este outro valor aqui, né, que é o 78, ele está 2 desvios padrões acima. Então, se eu pegasse meus amadores, então aqui é um desvio padrão, né, um positivo e um negativo, né, então eu tenho 2 desvios padrão, positivo e negativo, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, que é este daqui que tem o valor de 78%. Beleza? Então, com este valor aqui, com o desvio padrão, com o score Z, desculpa, você vai conseguir saber exatamente aonde que está aquele valor na sua distribuição. Então você vai saber qual que é aquele valor, por exemplo, ele é um outlier, ele é um valor que foge, né, da sua distribuição, um valor muito alto ou um valor muito baixo, como por exemplo, este bendito aqui, que ele tem um valor de 89, né? Ele tem um aproveitamento de 89%. Se eu pegar aqui e procurar 0,89 ou 89%, aqui ó, o de 89%. Ele está 3 desvios padrões acima. Então ele é um outlier mesmo, ele está lá longe, ele é um dos melhores entre os amadores. E com o score padrão, por exemplo, eu consigo comparar o quão longe, né, o quanto que está um determinado score dentro de desvios diferentes. Então veja que eu tenho desvios, não, desculpa, amostragens diferentes. Então eu tenho a amostragem dos meus profissionais e eu tenho a amostragem dos meus amadores. Eu quero saber, por exemplo, quanto que ele estaria, por exemplo, um jogador profissional que ele tivesse um aproveitamento de 75%. Um aproveitamento de 75% dos meus profissionais, ele está quase 2 desvios padrões negativos. Então quer dizer o quê? Que ele não é um jogador tão bom, né? Entre aspas, entre os jogadores profissionais. Pelo menos ou aquela vitória, ou aquela vez que ele jogou, ele teve um aproveitamento só de 75%. Ele não é tão bom entre os profissionais. Agora, se eu pegar um amador que tenha um aproveitamento, vou colocar aqui 75%, veja que aqui tudo bem que ele mudou um pouquinho, né? Por causa da minha mudança. Deixa eu ver se eu acho um aqui de 75%. 75%. 75%. Não tenho. Mas pode pegar mais ou menos aqui, um de 73, por exemplo. Um de 73, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 73%, 75%. Eu só vou desviar aqui e pegar o que tem aqui e jogar para cá. Eu sei que, ó, se eu tenho um de 75%, ele vai estar menos 1,76, então ele está bem abaixo da média, né, em desvios padrão na minha distribuição. E se eu tiver um dos profissionais que está com 75% de aproveitamento, ele já é bem acima da média, ele está quase 2 desvios padrões acima da média. E veja que a distribuição é de 11%, então é bem mais espaçada do que os dos profissionais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e é isso aí. Não se esqueça que esse arquivo também estará lá no GitHub. Beijos na bunda, até mais.